Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Yasmin Orozimba, analista de fundos da Empírico Gestão, e estamos aqui em mais um mês para compartilhar com vocês a rentabilidade dos fundos, melhores fundos, os FOFs da gestora. Aqui comigo é Alexandre Alvarenga, analista da série Melhores Fundos. Tudo bem, Ale? Oi, Yas, tudo bem, pessoal? Prazer estar aqui. E bora lá para mais um mês, né? Bora a gente lá. vai começar falando sobre cenário, falando de destaques de rentabilidade. E assim, primeiro mês do ano foi um mês cheio de movimentos, né? Uma das movimentações mais relevantes foi o lançamento da DeepSeek, uma inteligência artificial chinesa que veio com uma proposta de ser mais eficiente com um custo reduzido. Em comparação com as que já estão disponíveis no mercado. O impacto foi quase que imediato. Empresas como a Nvidia despencaram 17%, enquanto o índice Nasdaq recuou próximo de 3%. Isso tudo pela surpresa de uma potencial competição global. Os discursos do Trump também voltaram às atenções do mercado. Ele assume posse em janeiro e a questão de tarifa é bem presente nos seus discursos. Então, foi algo que o mercado tomou para atenção. A partir daí, ele tem sido extremamente vocal em relação a essa pauta de tarifas. E ele chegou a anunciar uma tarifa de 25% aos produtos relacionados a México e Canadá. Depois de alguns acordos, essa medida foi suspensa por 30 dias. Para tentativa de novas negociações. Com a China, a negociação foi um pouco mais rígida. Os Estados Unidos impuseram uma tarifa de 10%, só que a China respondeu com uma tarifa de 15% sobre alguns produtos e setores de importação americana. Estamos acompanhando o desenrolar desses movimentos, que ainda são recentes e podem sofrer algumas alterações. A gente está gravando numa terça-feira, dia 11, e ontem a gente recebeu as notícias de que uma tarifa de 25% foi imposta sobre o setor de alumínio. Então, é algo que a gente vem acompanhando como que vai ser o desenrolar de todas essas questões, né? Diante de todo esse cenário, o dólar se desvalorizou no curto prazo em relação a algumas moedas e acabou ajustando um fluxo de capital, beneficiando os países emergentes. O Brasil, ele teve o real valorizado em 5%, enquanto o Ibovespa subiu 4,68%, recuperando parte dessas perdas de dezembro, né? Ainda assim, o índice ele segue operando com múltiplos baixos em comparação histórica, e isso reflete um pouco da questão dos juros elevados. E falando de juros elevados, a gente teve a super quarta, dia 29/1, que trouxe importantes definições. Então, já tinha uma alta contratada de 1%, e com mais uma alta contratada para a próxima reunião. Então, a Selic subiu para 13,25%. Na ata do Copom, o comitê destacou que as questões fiscais e as taxas de câmbio têm sido fator de atenção e que novas altas podem ser precificadas. Já nos Estados Unidos, o Fed manteve a taxa inalterada, adotando uma postura mais cautelosa, aguardando uma definição mais clara da nova política fiscal. E dito tudo isso, em um único mês, como isso se reflete no desempenho dos fundos, né? O Melhores Fundos Multimercado fechou o mês com mais 0,66, impulsionado por NEL e Canvas, enquanto os detratores foram o SPX Raptor e o Capitalo Zeta. Ale, eu vi que saiu a pesquisa com os multimercados recentemente, né? E como que isso foi refletido na pesquisa? Então, Yas, primeiro, comentando alguns temas que você trouxe aqui, né? DeepSeek, evento super relevante que movimentou realmente empresas americanas, né? Principalmente tecnologia, Nvidia, caiu, super rápido ali naquela semana, aquela última semana de janeiro. Mas o mercado americano ainda conseguiu, né, ter um desempenho positivo no mês, né? E aí, outras bolsas brasileiras, né, também tiveram retornos muito bons no mês, apesar de um novembro e dezembro difícil no ano passado. E aí, os multimercados, né, o pessoal vai colocar aí na tela a pesquisa desse mês, eles continuam com um posicionamento bem leve de risco aqui no Brasil. Então, vocês conseguem ver ali na direita, né, do gráfico, que é as respostas mais recentes de fevereiro, né? Tomadas aqui no início do mês, mais de 40 gestoras de multimercados, mais de 160 bilhões de PL ali, para mostrar a relevância da pesquisa, né? E a gente ainda vê um cenário bastante pessimista com o Brasil. Então, você teve aquele movimento no fim do ano passado que eu comentei, que o pessoal, né, após aquele anúncio fiscal conturbado, né, do governo, aquele anúncio de isenção do IR ali, que veio junto e deixou o mercado muito pessimista, muito preocupado com o equilíbrio fiscal aqui no Brasil. Dá para ver claramente a partir de dezembro ali no heatmap que os gestores começaram a ter um posicionamento muito mais
pessimista com o Brasil. E muito mais leve de risco que não aparece aqui, mas é o que a gente capta nas nossas conversas, né? Que é reduzindo risco em ativos brasileiros e aumentando lá fora. Tanto, né, principalmente câmbio, né? Que a gente vê que as posições em dólar mais embaixo ali, né, em verdinho, em dólar contra países desenvolvidos e contra países emergentes. Justamente essa percepção de um dólar mais forte sob o novo governo Trump, né? Então, um governo muito mais protecionista, né? Que Sim. tende a ter um pouco mais de atrito comercial com outras regiões, como, né, você comentou, com essas já começou o 20 de janeiro ali, o começo do mandato, implementando uma série de medidas migratórias, de desregulamentação, tarifárias, né? Apesar que foi um pouco mais brando do que o mercado esperava, porque o Trump tende a ser mais agressivo, né, nas suas falas, justamente porque, né, todo mundo vê ele como um ótimo negociador, então ele faz aquele, deixa eu colocar o máximo, né, até acima do limite que a outra parte espera, né, pra gente chegar num meio termo, que é o que de fato eu espero, né, então ele tem essa habilidade de negociação muito forte. Então, essa posição comprada em dólar tem aparecido em muitas carteiras dos multimercados. Comprado em bolsa americana ainda aparece, né? Apesar que, né, já tem um patamar muito alto, né, um nível muito alto de preços por lá. Você teve essa correção, né, por conta das empresas de tecnologia, mas ainda continua no positivo no mês. Curiosamente, você encontra em alguns gestores de multimercados, e aí tem um icônico aqui na carta, acho que saiu ontem ou na semana passada, da Verde, né, vendidos em bolsa brasileira. E aí, né, a gente pensa, a gente escuta muito falar que os preços estão super descontados, né, os fundamentos das empresas estão excelentes. Por que né, tem gestor vendido em bolsa brasileira com preços tão baratos, né? E até indicadores de preço-lucro tão barato em relação ao histórico da bolsa brasileira. Você tem a ponta macro, que preocupa aqui no Brasil, nessa parte fiscal, política principalmente, nessa expectativa difícil aqui com o Brasil. E por outro lado, você tem essa ainda percepção de piora por parte de alguns gestores, né, que veem esse ambiente como preocupante, principalmente até 2026, que é quando o mercado está mirando muito como talvez um gatilho, talvez até uma ansiedade muito grande do mercado de chegar em 2026 e uma eventual transição de governo, né, que independente de viés político, mas o que o mercado espera sobre como isso pode movimentar os preços, né, e como pode ser a percepção tanto do investidor local quanto do investidor estrangeiro, que tem retirado muito fluxo do Brasil aqui para os ativos brasileiros, né, então muita gente parece um pouco longe, né, pensar em, sei lá, outubro de 2026 para alguma movimentação, mas muita gente tem olhado para esse tema com bastante afinco também, então acho que um resumão da pesquisa aqui. Sim, e aí aproveitando para comentar que o Melhores Fundos Global, ele registrou um desempenho de menos 3,89 no mês. Os ativos do portfólio tiveram um bom desempenho, mas não foi o suficiente para precificar essa desvalorização do dólar, né? Então, acabou que a moeda impactou a rentabilidade do fundo. Acho que seria legal comentar aquele quadrinho de performance dos índices. Claro, se o pessoal conseguir colocar aí na tela também, esse acompanhamento é bem legal, a gente tem divulgado também nesse relatório, no mesmo relatório da pesquisa, né? E a gente vai fazer ele tanto no acumulado do ano, quanto na atualização mensal para todos vocês aí. Então, né, a gente acompanhar no detalhe o que tem acontecido com os índices aí. Na parte de cima, a gente consegue ver os índices globais, né? Praticamente todos no positivo, né? Com exceção aqui do dólar, que sofreu um pouco mais no mês, né? Essa preocupação, essa incerteza do mercado quanto às políticas do governo Trump, né? Que já implementou muita coisa, mas ainda tem muita coisa em pauta, em discussão, né? Como você comentou no início também. O dólar contra o DXY, que é aquela cesta de moedas de outros países ex-Brasil aqui, né? E o dólar contra o real, que desvalorizou cerca de 6% ali no mês. No Brasil, os principais índices de small caps, né, tá aqui no topo. IBX, que representa também, né, uma proxy para o Ibovespa, a Bolsa Brasileira. Prefixados, créditos, juros reais. Tudo isso, né, teve um bom desempenho no mês. Também o índice de multimercados, né, o IFMM do BTG Pactual. Só o IFIX que a gente vê aqui com um patamar negativo, né? Acho que muito também reflexo daquela discussão de taxação nos FIIs, né? Deixou os investidores um pouco ansiosos de... será que, né, esse investimento que estava garantida minha renda isenta aqui agora pode também sofrer alguma taxação, né? O governo buscando de várias formas a arrecadação quando não está conseguindo, né, cortar gastos ali para equilibrar as contas públicas. Então, né, isso refletiu nos índices no mês também e a gente tem acompanhado tudo isso.
Então, puxando para o Brasil, a gente teve esse movimento de uma percepção mais favorável de risco com a desvalorização do dólar e todo esse movimento lá fora. E acabou que o mercado acionário local teve esse desempenho positivo. O Melhores Fundos Ações fechou o mês com mais 5,29, com destaque para MOLT e o ETF Trig 11. Charles River e Forpus apresentaram um desempenho positivo, mas foi abaixo do Ibovespa, então foi o que impactou negativamente a carteira. O Multiestratégia, ele teve como destaque positivo os ativos de renda variável também, pela sua parcela de 25% em ações, né? Então, com destaque para MOLT e Atmos. E de destaque negativo, Empíricos Dólar e o SPX Raptor. Quer comentar um pouquinho de como foi as movimentações do mês de janeiro, aquela redução de bolsa que a gente fez? Claro. Bom, no dia 7 de janeiro, ali, comecinho do ano, a gente já trouxe aqui para as carteiras da série, né? E aí, principalmente carteiras multi-estratégia. Então, Melhores Fundos Multi-Estratégia, que é o FOF tradicional multi-estratégia, Super Previdência e Nova Super Previdência. A gente fez uma movimentação tática que a gente vinha desde mais ou menos a metade do ano passado ali com uma posição over em bolsa, né? Então, acima do neutro. A gente reduziu essa posição justamente pelo que a gente já comentou aqui, né? Acho que reflete um pouco do que os multimercados têm visto e o que a gente tem visto também para o cenário brasileiro, né? De fundamentos, né? Um micro muito bom, muito positivo, preços muito descontados, mas um macro muito difícil, que, né, impacta nos preços e que a gente, né, vê uma baixa expectativa de melhora, pelo menos para 2025. Então, como a posição tática ela é aquela mais de curto, médio prazo, né, que a gente faz esse ajuste pontual nos pesos estruturais, a gente trouxe essa posição de bolsa que estava em over para o neutro, né, reduzindo essa exposição aos ativos de renda variável nas carteiras. A gente manteve, né, e reforçou a recomendação, né, a movimentação tática da posição under em crédito high grade e over em inflação curta. Isso muito derivado do fluxo no final do ano passado, né? Na verdade, a gente já vinha com essa posição antes, né? Antes daquele fluxo em dezembro, quando você teve uma abertura relevante express, teve aqueles problemas de crédito com empresas como a Aeres, por exemplo, né, de fabricantes de pás eólicas. E a gente reforçou esse call de ainda uma preocupação com os ativos de crédito, né, com a indústria de crédito como um todo. Hoje o spread do IDEX CDI, eu estava puxando aqui, está mais ou menos em 1,9%, então desde dezembro ele deu uma fechada, né? Ele fechou um pouco em relação ao que já tinha aberto naquele mês, mas a gente ainda tem essa preocupação com essa abertura de crédito para esse ano. E a parte over inflação, né, tem também essa preocupação sobre uma inflação mais pressionada aqui no Brasil, que a gente já vem vendo isso desde o ano passado, né, o final do ano passado, quando o ano fechou com a inflação acima do topo da meta, né, acima dos 4,5% ali. E até saiu hoje, se não me engano, o dado do IPCA que veio, né, até um pouco abaixo da expectativa. Então isso talvez esteja movimentando, mas pode ser também uma tendência de curtíssimo prazo, né? Então a gente vê que essa preocupação com o cenário fiscal, com o cenário de inflação, e também uma incerteza sobre a política monetária, né? Porque a curva já precifica 15%, 16% nos juros aqui no Brasil para 2025, mas, né, a gente não sabe ainda como pode ser a postura do Banco Central sob, né, a presidência do Galípolo ali em relação à política monetária. Então, tudo isso justificou a gente fazer essa manutenção de under crédito com over inflação curta. E aí, a gente fez algumas movimentações adicionais, né? Então, primeiro, para essa parte de bolsa, a gente reduziu principalmente as posições em small caps, né, empresas mais sensíveis ao ciclo econômico, priorizando a alocação, né, quando vai fazer esse rebalanceamento do book, em fundos lombaias que tendem a trazer uma maior proteção mesmo com a exposição em renda variável, né, deixando, né, o peso neutro ali para os books multi-estratégia. E a gente aproveitou pro Melhores Fundos Multi-Estratégia para fazer algumas movimentações a partir de uma movimentação no SPX Raptor, que foi bem pontual, porque a carteira do Melhores Fundos sofreu alguns resgates, como foi, né, como tem acontecido na indústria de multimercados, né, ele acaba também entrando um pouco nesse fluxo. Isso deixou o fundo desenquadrado em relação ou teve a preocupação de deixar o fundo desenquadrado em relação aos limites com investidor profissional, né, que por ser um FOF público geral, né, vamos lembrar,
ele tem 20% de limite para investidor qualificado mais profissional, tudo junto, mas para investidor profissional ele tem 5% de limite. E esse limite era utilizado pelo Raptor e ainda é utilizado pelo Itaú Rise Stars e o Spectra 5 no Booking. Então, a gente teve que retirar o fundo SPX Raptor, porque essa parte de profissionais é um pouco mais ilíquida. E a gente aproveitou esse espaço, né, que até abriu para qualificado, né, porque é tudo somado nesses 20%, para fazer algumas movimentações em nomes que a gente já tinha no book de multimercados. Então, IBioNer Red ST, a gente trouxe o ST Plus, né, que é uma versão mais arrojada da estratégia. O Kinea Atlas, a gente transferiu a alocação para o Kinea Zeus, a gente fez uma redução marginal no verde e adicionou o Absolute Vertex, né, que a gente sempre comenta aqui, né, quem acompanha a série Melhores Fundos também vê muito isso, que a gente fala muito dessa estratégia como uma das mais consistentes, um dos multimercados mais consistentes de toda a indústria, né? E aí você olha em diferentes janelas de 3, 5, 8, 10 anos, você consegue ver o nível de consistência e de geração de alfa do Fabiano Rios. Então, né, estratégia excelente, merece o topo do book de multimercados do Multistratégia, né, do Melhores Fundos. Então, né, esse foi o resumo das movimentações aí para as carteiras. E como que essas movimentações se refletem na carteira do FOF, né? As movimentações de maior liquidez a gente já realizou, então está aderente ao relatório. E as que necessitam de um prazo maior de resgate foram sendo executadas ao longo de janeiro. Algumas ao longo de fevereiro a gente está realizando. O SPX Raptor, ele tem um prazo de 180 dias, então vai demorar um pouquinho mais para liquidar, mas estão sendo executadas. Acho que é bacana a gente só pontuar quais foram os movimentos ao longo do mês, né? Aproveitando que você falou um pouquinho do spread de crédito e desse movimento, o Melhores Fundos Conservador fechou o mês com mais 1,13, com destaque para o ETF IRFM11 e o Sparta Top Inflação. E do lado negativo, a gente teve o Cadima e o Capitânia Premium 45. Passando para as previdências, enquanto a gente comenta um pouco, na tela vai estar o quadro com a rentabilidade de todos os fundos, tanto os tradicionais quanto as previdências. Mas nas parcelas de previdência, o cenário se reflete, os fundos que têm ativos locais e a parcela de bolsa um pouco maior tiveram um destaque nesse mês de janeiro. Então, o Empíricos Nova Super Previdência teve uma rentabilidade de mais 1,45, enquanto o Empíricos Super Previdência fechou o mês com mais 1,77. Os dois tiveram como destaque essa parcela de renda variável, novamente, né? Então, com o SPX Long Bias e o Brasil Capital no Nova Super Prev. E no Super Previdência, Molt e Atmos. E do lado negativo foi a exposição da parcela global, né? Tanto com dólar quanto com Melhores Fundos global. A gente comentou um pouco de todas as principais classes, né? E desse movimento que aconteceu ao longo de janeiro. Ale, quer fazer algum comentário final? Sim, a gente falou aqui, né, um pouco sobre essa percepção dos multimercados e os principais temas que eles estão olhando, né, aqui no Brasil. Eu comentei sobre essa discussão talvez até uma antecipação, né, dessa discussão eleitoral para 26, que parece uma ansiedade no mercado, né, mas parece ser um gatilho muito longe, né, e assim, o mês de janeiro a gente teve, né, um ambiente até atípico considerando os últimos 2 meses aqui no Brasil, porque você teve bolsa subindo, você teve fechamento de juros, você teve o real valorizando. Então, alguns gestores de multimercados, por exemplo, que estavam com posições vendidas em bolsa brasileira, como eu comentei, acabaram reduzindo, né, parte dessa posição também, o que pode ter influenciado nesse fluxo. E talvez, né, a gente estava até discutindo aqui, que isso pode ser talvez um gatilho de curtíssimo prazo para uma eventual valorização da bolsa também, né? Gestores com posições vendidas em bolsa brasileira zerando suas posições. Então, é o que a gente está olhando também para a movimentação de mercado, além desse outro tema um pouco mais em discussão, né? Porque você teve poucos eventos no Congresso com recesso parlamentar em janeiro, né? Que voltou agora no início de fevereiro. Então, começa a se olhar para outros temas e você olha para um tema no ano que vem parece muito longe, né? Mas, assim, só compartilhando um pouco do que a gente tem discutido aqui com os gestores também. Acho que é isso. Tem bastante coisa para a gente acompanhar ao longo do ano, né? Janeiro chegou com tudo, né? Cheio de movimento e já criando expectativas de como vai ser os próximos meses, né? Ale, obrigada. Mais um mês tá aqui, né? Mês que vem a gente volta comentando destaques de rentabilidade e cenário. Eu gostaria de reforçar que nossos canais de comunicação estão na descrição do vídeo. Então, qualquer dúvida pode mandar para os canais informados. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço.